Pessoal, nessa aula nós vamos ver aqui alguns conceitos relacionados a um dos principais componentes que existem dentro dos computadores. Principalmente no que se trata, onde estão conectados todos os componentes que fazem com que o computador funcione. Esse componente a gente chama de placa-mãe, ou também chamado de mainboard ou motherboard, né? Aí do inglês para placa-mãe. Então, o que é a placa-mãe, né? A placa-mãe é uma placa de circuito integrado, impresso eletrônico. Então, é uma placa feita geralmente de algum material plástico, onde é feito literalmente a impressão de circuitos. Aqueles circuitos que nós vimos anteriormente, nas aulas passadas, são utilizados aqui para interconectar todos esses componentes que existem na placa-mãe, de forma que eles possam se comunicar e fazer as atividades para as quais eles foram designados. Então, é considerado o elemento mais importante de um computador. Por quê? Pois tem a função de permitir que o processador se comunique com todos os outros periféricos instalados. Então, o processador aqui vai se comunicar com a memória RAM, que vai se comunicar com os dispositivos de entrada e saída de áudio, de vídeo, de rede, mouse, USB. Então, ele vai permitir que todas essas informações passem por aqui. É isso a principal função da placa-mãe. Na placa-mãe, encontramos não só o processador, mas também a memória RAM, os chips de suporte, os controladores, os conectores, os barramentos e os chipsets. Tudo isso nós vamos ver e estão aí conectados, estão instalados na placa-mãe. Nós vamos ver que tem duas formas depois de se instalar os componentes em uma placa-mãe. Ele já vem instalado ou ele pode ser adicionado. Quando a gente fala de placa-mãe, a gente tem que tomar atenção para os tipos delas. Existem dois tipos principais. O primeiro dele é o tipo que a gente chama de AT, que é a sigla para Advanced Technology. É um tipo ainda mais antigo, geralmente já está em desuso, tá? Mas nós precisamos conhecer para ter uma ideia da evolução. Então, qual a problemática relacionada às placas-mães do tipo AT, Advanced Technology? O espaço interno é reduzido, então é um espaço muito pequeno, em que a instalação dos vários cabos do computador, cabo flat, geralmente é o cabo que conecta cabos antigos que conectavam o HD à placa-mãe, o leitor de DVD ou disquete à placa-mãe, e os cabos de alimentação, que vão os cabos da fonte de alimentação. A fonte é responsável pela conversão da eletricidade da tomada para os componentes internos do computador. Então, o espaço interno é reduzido pela essa quantidade de cabos. Tem muitos cabos internos a eles, e o que acaba dificultando. Aí a circulação interna de ar, o que em componentes eletrônicos como um todo é um problema. Eles precisam estar a uma temperatura ideal para funcionar. Então, dificulta a circulação de ar, acarretando em alguns casos danos permanentes à máquina devido ao superaquecimento. Se um componente interno da placa-mãe, não dentro lá do gabinete dela, que está na placa-mãe, que contém vários fios, aquece muito, esses componentes eles vão trabalhar em uma capacidade muito alta, vão esquentar muito e pode chegar ao ponto de esquentar tanto que eles literalmente queimem, derretam alguns componentes metálicos e o que vai acabar prejudicando ou inutilizando a placa-mãe como um todo. Então, o superaquecimento é um problema relacionado às placas-mães do tipo AT. Quais são as características? Geralmente, as placas AT são as placas mais antigas, computadores antigões, possui desligamento manual, os slots ISA, depois nós vamos ver isso em barramentos, o que são os slots, falta de controle de temperatura e voltagem, não tem esse controle, não vai ter um dispositivo que vai dizer, chegou a determinada temperatura, 45 graus Celsius, eu vou desligar o computador. Não, ele vai esquentar até chegar ao ponto de queimar os componentes. Essas placas foram usadas nos PCs 286, 386, 486 e Pentium e similares. Então já são bastante antigas, já não são mais utilizadas ou fabricadas nesse modelo. Algumas placas de CPU para o Pentium 2 e o Pentium 3 também usavam esse formato. Então, como o Pentium é um processador já bastante antigo, tem mais de 20 anos por aí, então já não é mais fabricada essas placas mães desse tipo aqui, do tipo AT.
Então, tá aqui são os slots ISA, que ele mostra aqui na figura. Depois a gente vai saber para que é que ele serve, né, esses tipos de slot. Então, perceba que nas placas-mães do tipo AT, a próximo modelo que nós vamos ver, não vão possuir esses slots. E o mais recente, digamos assim, o modelo padrão que é utilizado até hoje, é o ATX. Então, é o modelo AT com a tecnologia Extended. Então, é o Advanced Technology com a tecnologia estendida. Pelo nome é possível notar que trata-se do padrão AT aperfeiçoado. Então, ainda é o padrão AT, porém com modificações benéficas. Um dos principais desenvolvedores da ATX foi a nossa conhecida Intel, aí, fabricante de processadores. Aí você pode se perguntar, e o que é que tem a ver a placa-mãe com o processador? É o casamento perfeito. Geralmente, quando você tem que trocar um processador, você tem que saber se ele é compatível com aquela placa-mãe. Então, o processador e a placa-mãe estão aí interligados. O objetivo da ATX foi de solucionar problemas do padrão AT. Geralmente é para isso que a gente utiliza os aperfeiçoamentos de uma tecnologia para outra, né? O padrão apresenta uma série de melhorias em relação ao anterior. Atualmente, todos os computadores novos vêm baseados nesse padrão ATX aqui. Entre as principais características do ATX estão o maior espaço interno, ou o oposto do AT, né, que gera um espaço comprimido principalmente por cabos e componentes desnecessários, proporcionando uma maior ventilação adequada. Conectores de teclado e mouse no formato mini DIN ou PS2, né, conectores menores. Hoje em dia, mais atualizado ainda, já não tem mais esses tipos de conectores. Nós já vamos ver quais são. É conectado basicamente por portas USB. Conector serial e paralelo ligados diretamente à placa. Geralmente são conectores para tanto o monitor como para impressoras. Melhor posicionamento do processador, evitando que o mesmo impeça a instalação de placas de expansão por falta de espaço. Então, o que foi que aconteceu? O padrão ATX trouxe organização, diminuição de cabos, aumento de circulação de ar e uma utilização mais eficiente do espaço, o que permitiu aí acrescentar diversos componentes de forma que não prejudica o processamento. Então, para reconhecer uma placa ATX, como é que faz? Além de todas essas características, elas vão possuir esse conector aqui da fonte. Esse conector aqui é o conector ATX principal. Geralmente vai vir um cabo da fonte, que é esse cabinho aqui. Se eu tirar uma fonte, vai perceber que tem esse conector aqui que vai conectar aqui na placa-mãe. Então, vai vir a eletricidade aqui da fonte, que vem da tomada. A fonte vai passar aqui para a placa-mãe. Então, todas as placas de CPU ATX possuem conector de alimentação com 20 pinos, tá? Chamado de ATX principal. Esse é o ATX principal e a forma de reconhecer placas no modelo ATX. Deve ser ligado ao conector correspondente na fonte de alimentação. Então, nós temos aqui a fonte e o conector da placa-mãe. Placa-mãe, fonte. E a outra forma de reconhecer é utilizando esse outro condutorzinho, esse outro conector aqui, que é o conector de 12 volts. Vamos já ver ele. Então, são raríssimas placas de CPU que usam o conector auxiliar. Esse daqui, Esse conector do meio, quando você pegar uma fonte, vai vir esses três. Utiliza-se esse e utiliza-se esse aqui de 12 volts. Esse aqui raramente se utiliza ele. Então, já o conector de mais 12 volts, né, é bastante comum. Portanto, eu comprar uma fonte de alimentação, exija que venha o modelo ATX 12V, que é a conexão aí de 12 volts. Então, esse conector aqui, percebam, ele tem um encaixe perfeito aqui na placa-mãe, que é um conectorzinho de 12 volts, ajudar a passar a eletricidade da fonte para a placa-mãe. Geralmente todos os modelos vêm já assim hoje em dia, né? Então aqui nós temos um exemplo aí de uma placa-mãe. Vocês podem dar uma olhada aí depois, posteriormente, no slide de forma mais perto, dando um zoom. Nós temos aqui diversos componentes, nós temos slots de expansão, nós temos aonde que se coloca aqui as memórias RAM, nós temos onde se conecta o HD, onde se conecta o drive de CD-DVD, onde nós temos aqui os chamados chipset, que nós vamos ver posteriormente, onde se coloca o processador. Aqui são todos os componentes que ficam lá atrás, conector de impressora, conector do monitor. Nós temos aqui a bateria que mantém o relógio funcionando. Tem diversos outros
componentes aí que vamos ver ao longo do tempo. Então, vendo assim de cima, parece até uma cidade, né? Então, parece uma cidade vista de cima, mas é a organização aí da nossa placa de circuito impresso, chamada de placa-mãe. E quais são os principais conectores de uma placa ATX? Nós vamos ver isso aí de forma mais detalhada na próxima aula.